Hoje, quarta-feira, dia da gente falar um pouquinho sobre Gestalt terapia. E como é que será que a Gestalt pode compreender os transtornos dismórficos? Afinal de contas, o transtorno dismórfico tem a ver com a nossa percepção. É a falta de percepção da nossa totalidade que faz com que o indivíduo focalize na parte, fazendo a parte se transformar no todo. Mas na verdade não são esses os princípios da psicologia da Gestalt, que faz parte e alicerça teoricamente a Gestalt terapia, enfatiza. Você tem interesse nessa temática? Fique aqui um pouquinho mais comigo. A Gestalt terapia, portanto, ela tem suas bases filosóficas e teóricas. Estou deixando aqui para vocês um triângulo, uma pirâmide que explica direitinho para você, curioso ou estudante de psicologia, compreender um pouquinho mais da onde eu estou falando. Como bases filosóficas, nós temos o humanismo, existencialismo, o existencialismo dialógico e a fenomenologia. Como alicerces teóricos, nós temos a teoria de campo, a teoria organísmica e a psicologia da Gestalt. E é sobre a psicologia da Gestalt, que é a teoria da percepção, que eu vou enfatizar hoje. A psicologia da Gestalt, ela tem leis interessantíssimas que eu vou deixar aqui para vocês também. Mas ela enfatiza que tanto a percepção, a aprendizagem e a solução de problemas acontece quando você observa a situação como um todo. Se você fica ligado na parte, você não vê o todo e, consequentemente, não consegue solucionar o problema e aprender novas estratégias para lidar com as adversidades existenciais. Didaticamente, nós podemos afirmar que a pessoa adoecida existencialmente não consegue ver o todo. Ela se fixa na parte e aí ela não consegue solucionar o seu problema. Nesse sentido, a maioria dos nossos pacientes nos procuram exatamente porque eles não têm essa percepção de totalidade. E o que o terapeuta faz? Tenta ampliar as suas possibilidades perceptivas. É muito interessante numa terapia de casal, às vezes o marido percebe uma parte, a esposa percebe outra parte, mas um não consegue ver a parte que o outro está percebendo. Por quê? Porque estão fixados naquilo que num primeiro momento lhes parece a verdade absoluta. O que o terapeuta tem que fazer? Favorecer essa flexibilidade perceptiva. Mas por que muitas vezes ela não acontece? Porque existem leis da percepção que eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma delas agora. Existe uma lei da percepção denominada proximidade. Estou deixando aí para vocês darem uma olhadinha. Os elementos que de alguma maneira ficam mais ou menos próximos, eles tendem a ser agrupados. Na prática, como é que isso pode acontecer? Um menino grita, o outro grita, elementos que de repente estão muito próximos, quanto os pais não fazem assim, ó, vão os dois de castigo agora. Então, elementos que são vistos proximamente tendem a ser agrupados e avaliados dentro do mesmo grupo. Outra lei é a lei da semelhança. Os psicólogos da Gestalt fizeram várias pesquisas para tentar compreender como é que a gente percebe. E eles viram que elementos semelhantes também tendem a ser percebidos absolutamente próximos e, consequentemente, juntinhos. Tanto que tem aquele ditado, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. A gente tem tendência, não só a nível da percepção, mas a nível do vivido também, de agrupar elementos que são semelhantes. Outra lei da percepção é a lei da direção. Determinados elementos que são vistos seguindo uma certa ordem tendem a ser percebidos com uma certa direção, que aliás tem a ver com a lei da continuidade também. A gente tem tendência a perceber elementos compondo a mesma direção e muitas vezes em continuidade. No vivido é simples, fulano fez uma birra,
Então, provavelmente, ele vai fazer birra de novo, ele vai fazer birra de novo, ele vai fazer birra de novo. A gente tende a compor a nossa percepção com essa direção e com essa continuidade. Tem uma outra lei chamada disposição objetiva. A gente tende a ver objetivamente um elemento presente, mesmo que ele esteja ausente. Então, de repente, se você vê abacaxi, 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 o abacaxi, esse estímulo sai da sua percepção, você tende a continuar vendo abacaxi, abacaxi, abacaxi. Então, o menino fez uma birra. De repente, ele está em silêncio, você ouve um grito, você fala, deve ter sido ele que gritou. Então, existe uma tendência, tanto na percepção quanto no vivido, que essas leis acabam norteando o nosso comportamento. Uma lei super interessante da psicologia da Gestalt também é a lei da pregnância, da boa forma. A gente tende a completar uma figura mesmo que ela se encontre incompleta. Existe uma tendência neurofisiológica da gente fechar o que está aberto. Por exemplo, um triângulo, ele não está absolutamente fechado, mas quando ele lhe é apresentado, você fala, é um triângulo. E é muito interessante que a gente faz isso no diálogo também, não é? A pessoa começa a falar e você quer concluir a frase. Você acaba fechando. E isso também é fonte de um grande preconceito. A pessoa tem determinadas atitudes e você a fecha. Você a completa dentro de um estereótipo, dependendo da sua perspectiva vivencial. Uma outra lei da psicologia da Gestalt que eu acho importantíssima é a lei da figura e fundo. Figura é aquilo que você vê num primeiro momento. Fundo é aquilo que fica num segundo plano. Por exemplo, se você está decorando a sua casa, você vai na casa da sua vizinha, a primeira coisa que você vê como figura são os quadros, as obras de arte, os papéis de parede, aquilo que está no primeiro plano. Né? Se o seu marido adora cerveja, a primeira coisa que ele vê, a percepção dele foca realmente a geladeira para ver se tem cerveja. Então a nossa percepção, ela se equilibra a partir desse princípio figura e fundo. Trazendo para o nosso tema, que é a dismorfia, aquele nariz para a pessoa que é dismórfica é o todo dela. Ela vira um nariz ambulante. E para uma outra pessoa, o nariz daquela outra pessoa é apenas fundo. Então, o que é figura para um é de repente fundo para o outro e vice-versa. Então, o transtorno dismórfico faz com que a pessoa eleja aquela parte do seu corpo como figura, fazendo da parte a sua totalidade. E é claro que isso gera vários distúrbios psicológicos. Ainda na perspectiva da Gestalt terapia, esse transtorno dismórfico ou qualquer outro transtorno é uma porta de entrada, é aquela porta por onde o terapeuta vai tentar compreender o cenário existencial no qual aquela pessoa vivencia o seu cotidiano. E é claro que nesse cenário está envolvido um campo, e aí nós já estamos falando da teoria de campo da Gestalt terapia. Afinal de contas, o ser humano é um ser no mundo. Ele se relaciona no mundo circundante, que é o próprio espaço físico que ele habita, né, determinado pelo ambiente, no nosso caso, até pelo Covid. Ele se relaciona com ele mesmo, com seus próprios sentimentos, sensações, mas ele também se relaciona no mundo humano. O mundo humano é aquele composto por outras pessoas, e são essas pessoas que muitas vezes, desde cedo, enfatizam, supervalorizam a aparência e nos levam a focar como figura aquilo que é um padrão de beleza determinado mesmo no próprio contexto familiar. Dentro desse campo existencial, a criança, portanto, ela tem que desenvolver um sentimento de pertencimento. Então, aquela mãe super preocupada com a aparência vai fazer com que aquela criança, seja menino, seja menina, se preocupe também excessivamente, muitas vezes, com a aparência, porque é uma forma de pertencer.
Quando a criança começa a crescer, a gente vai vendo que a escola também tem os seus próprios padrões de beleza. Quem é escolhida para ser a noiva da quadrilha? Geralmente aquela menina loira, aquela menina que tem o padrão de beleza aceito socialmente. E nesse sentido, esse transtorno dismórfico, ele vai tomando lugar, porque você vai se sentindo absolutamente inadequada. E aí passa a vida correndo atrás de um padrão de beleza para ser percebida dentro de um contexto socialmente aceito. É muito importante que a gente saiba também que a bulimia e a anorexia não é um transtorno dismórfico. A anorexia e a bulimia é uma preocupação com o corpo como um todo. O transtorno dismórfico não. Ele está preocupado exatamente com detalhes da percepção. É o nariz, é a boca, é a orelha, é um queixo caído. Então, são detalhes perceptivos por meio dos quais a pessoa se relaciona com o mundo. Então, se ela tem, por exemplo, um probleminha no nariz, um nariz torto, um nariz grande ou um nariz pequeno, ela é capaz de se sentir um narigão ou um narizinho quando ela está num contexto social. Então, muitas pessoas se sentem absolutamente afetadas na sua autoestima, acabando por se isolar socialmente, inclusive tendo prejuízos sérios no seu aspecto profissional. Normalmente, esse transtorno dismórfico, que é um transtorno da percepção, por isso que falei aqui um pouquinho das leis da psicologia da Gestalt, ele precisa de tratamento. E normalmente ele também está associado com depressão, depressão maior, ansiedade e outros que de alguma maneira podem comprometer o indivíduo a ponto de levá-lo, inclusive, ao suicídio. Por isso, não só um tratamento terapêutico, mas um tratamento psiquiátrico é também sugerido nesses casos. Se você gostou desse tipo de conteúdo e tem interesse em saber um pouquinho mais dessas psicopatologias, me deixe saber, mande notícias no meu direct e também as suas dúvidas, porque eu terei maior prazer em estar mais pertinho de você, respondendo suas questões. Por enquanto, beijos grandes, boas reflexões e principalmente reveja a sua percepção existencial. Porque aquela pessoa que tem dificuldade de perceber o todo, com certeza vai ter dificuldade de levar essa vida de uma maneira mais leve.